Graça e paz, irmãos. Esta é a nossa 27ª Conferência Missionária com o tema Venha o Teu Reino entre todos os povos. Então, eu convido a todos a ficarem de pé para que leiamos Lucas 17, 20 a 21. Todos juntos. Por favor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentre vós. Eu convido agora o seu Oswaldo para fazer uma oração. Aqui. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, glória ao teu santo e bendito nome. Bendito sejas tu, nosso Deus, no teu reino de luz. Querido Pai, Deus amado, a tua igreja está reunida, Pai, para prestar esse culto de adoração e de agradecimento. Abençoa, Pai, toda a nossa comunidade, as famílias aqui presentes, cada homem, cada mulher, cada criança, Pai. Que a tua graça e a tua misericórdia se derrame sobre cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a honra, a glória, o poder, a sabedoria, a riqueza, as ações de graças e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Bom dia, querida Igreja Presbiteriana de Brasília. Nós estamos muito felizes, terceiro dia da nossa conferência missionária. Estamos aqui reunidos desde sexta-feira à noite. Hoje o terceiro dia, terceiro momento da nossa conferência. Conforme comentei e falei no primeiro dia, desde 1986. Portanto, alguns aqui nem eram nascidos ainda. Não é verdade, Zazo? Não é o seu caso. Então, estamos muito felizes por já quase 30 conferências missionárias que o Senhor tem nos abençoado e Ele tem sido honrado. Eu gostaria, nesta manhã, de conhecer, gostaria que os missionários que estão aqui conosco ficassem de pé para que a igreja possa conhecê-los, dar-lhes um abraço, um aperto de mão. Tem algum missionário aqui sentado agora pela manhã? Não? Estão todos lá embaixo? Amém. Mas certamente, os membros da igreja, nós convidamos nossos amigos, parentes, vizinhos, então devemos ter aqui alguns convidados, né? Tem alguém aqui que está nos convidando pela primeira vez? Visitante, perdão, vocês estão atentos, hein? Tem algum visitante aqui que está nos dando a honra dessa presença pela primeira vez? Por favor, fique de pé, que a igreja possa dar-lhe um abraço. Aqui, uma irmã. Mais alguém? Lá atrás. Opa. Ali atrás.
Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe e fale contigo tremendamente. Queridos, conforme eu falei, é uma alegria muito grande, que Deus possa nos falar tremendamente neste dia, não só de manhã como à noite. Temos uma programação ainda excelente, maravilhosa nesse dia. Gostaria de chamar, daqui a pouquinho nós vamos chamar o nosso querido irmão Zazo para o louvor. Conforme nós comentamos na sexta-feira à noite, no sábado, nós hoje, domingo pela manhã e domingo à noite, iremos fazer uma oferta especial, conforme fazemos todos os anos na conferência missionária. Lembra que nós avisamos? Amém? Então, se você orou, conversou com Deus, trouxe sua oferta especial, específica para o Ministério de Missões, você poderá pegar esse envelope, alguns já devem ter pego, senão os diáconos de plantão podem... a gente está chamando de envelope, mas não é bem um envelope, né? Mas tem esse papelzinho aí, venha o teu reino em todos os povos, e nesse envelope você pode ter aí 4 opções ou maneiras que você tem de investir em missões. Orando pelos missionários e projetos de missões da IPBSB, você pode entregar uma oferta de valor, no valor que o irmão e a irmã quiser e puder. Você pode ofertar em alguns meses específicos durante o ano, para ser aplicado na vida de missionários ou em projetos da igreja, e tornando-se o mantenedor dos missionários e projetos da igreja, contribuindo com valor específico. Então, tudo isso está no seu envelope, e você poderá, agora, nós vamos cantar o hino 318, enquanto isso, você poderá fazer essa oferta especial. Amém? Hino 318, a Polônia está vindo ali. E daqui a pouco, nosso querido irmão Zazo vai nos conduzir. Deixai-vos de chorar, potente é vosso mestre, por que desanimar os que esperam no Senhor, renovar Senhor, em vigor subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que confiam no Senhor, renovar Senhor, em vigor subirão até as alturas,
dançar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas como águias serão. Bom dia, amados. Oremos, apresentando ao Senhor as nossas ofertas. Querido Deus, aqui está o teu povo, Senhor, que com o coração entregue diante de ti, também apresenta as suas ofertas. Nós te louvamos, ó Deus soberano, porque todas as coisas recebemos de tuas mãos. De ti dependemos para tudo, Senhor. E somos, Senhor, completamente nessa manhã, devotados a ti, apresentando o coração sincero como nossa primeira oferta. E, em seguida, aquilo que apresentamos, para que o teu nome seja glorificado por meio de tudo que se faz nessa igreja. Abençoa também, Senhor, todos esses recursos, para que sejam bem investidos no campo missionário, e assim o seu nome seja proclamado entre as nações. Eis a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos tomar assento, queridos. Queridos, nós vamos ter agora a participação da querida terceira idade da nossa igreja, que vai nos apresentar um jogral. Ok? Estão prontos? Cristo foi, mas nos deixou um legado. Ir onde o Evangelho ainda não foi pregado. Para tanto, nos tem capacitado. Com o Espírito Santo que nos foi dado. Ele, sendo Deus, se fez homem. Para nos livrar do pecado que consome. Obediente e humildemente se entregou. Para se cumprir o que dele se falou. Para falar da vontade e do amor do Pai. Deixou sua cidade e família. Sem olhar para trás, seguiu em frente. Foi em busca de gente para lhe falar de algo urgente. Hoje, muito tempo depois, chegou a nossa vez. De agir como Jesus ensinou e mostrou. Por Cristo vou até os confins da terra. Seja saindo de onde estou, com oração e com oferta. Não posso ficar parado. Vendo tanta gente sofrendo ao meu lado. Sei que não será fácil. Mas cumprirei o meu legado. Não negarei ao chamado. Que de Deus tenho escutado. Seja para quem está longe ou do meu lado. Sei que o Evangelho tem de ser pregado. Por Cristo vou até os confins da terra. Seja saindo de onde estou, orando e ofertando. Continuarei com Cristo andando. E o seu eterno amor proclamando. Que Deus nos abençoe. Amém, Deus.
Está conosco nessa manhã, lá desde sexta-feira, os nossos queridos irmãos Eleazar Araújo, famoso Zazo, já conhecidíssimo da nossa igreja, sua esposa Doca. A Doca vai cantar hoje também? Vai, firme e forte. Esse casal simpático, abençoado, eles são casados há 34 anos, têm 2 filhos, uma netinha, e vai aqui nos levar em louvor ao nosso querido Deus. Amém? Zazo, por favor. Bom dia, igreja. Estava ensaiando aqui, eu vi umas boquinhas mexendo, gostam de cantar. Estava tão bonito. Você pode ficar aí pé para nós juntos cantarmos ao Senhor, entregando a nossa vida a Ele mais uma vez? Clara, querida. Todas as tribos, povos e raças. Um dia nós veremos, esse dia vai chegar. E nós veremos o fruto do trabalho que o Senhor nos deu. E vai ser muito bom ter feito parte desse trabalho, da semeadura, da colheita e de tudo que Deus tem colocado para a gente fazer hoje.
A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Cristo Jesus presente aqui. Mais uma vez para terminar. Cristo Jesus presente aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Podem sentar, muito obrigada. Louvado seja o Senhor. Estamos felizes porque temos a oportunidade de servir ao Senhor com a nossa alegria, servir ao Senhor com a nossa canção, servir ao Senhor com a nossa adoração e servir ao Senhor também, aprendendo dEle a sua santa palavra. Eu gostaria, nesse momento, queridos, apresentar o reverendo Norval da Silva. Reverendo Norval da Silva já tem estado conosco desde a sexta-feira. Falou à igreja na sexta-feira, ontem à noite também, no sábado. E hoje, pela manhã, ministrará mais uma vez à igreja. O pastor Norval da Silva é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT,
e da missão além. Atua entre indígenas há 27 anos, como tradutor da Bíblia, é casado com Laodiceia e pai de Lucas, Carol e Sara. É consultor de tradução e coordena o trabalho indígena da PMT, formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, é mestre em exegese bíblica e linguística pelo Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, pastor presbiteriano há 28 anos. Louvado seja o Senhor. E estamos felizes porque podemos compartilhar com o nosso querido pastor aquilo que temos vivido em missões nessa igreja e aprendermos com ele também aquilo que ele tem vivido. E nós queremos orar ao Senhor, mais uma vez, entregando a vida do nosso querido pastor, de forma que ele possa ser usado como tem sempre sido pelo Senhor para falar com a sua igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tua graça, pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo ministério do teu filho, da família do teu filho, Senhor. Pai, obrigado por conhecermos o reverendo Norval. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ele tem desempenhado pela tua obra, Senhor, como tradutor, como missionário. Obrigado por esse coração entregue em tuas mãos. Senhor, eu te peço mais uma vez, fala-nos ao coração, fala-nos por meio da vida desse homem, fala-nos por meio da palavra a ser proclamada neste momento, Senhor, assim como o Senhor tem feito tantas vezes na vida do pastor Norval. Fala-nos ao coração, Senhor, que ele tenha plena liberdade no Espírito e seja usado por Ti da maneira que lhe convém, Senhor. Tu és o Senhor e nós somos os Teus servos. Nós Te louvamos por essa vida. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Prazer mais uma vez estar à frente dessa igreja para trazer a palavra do Senhor. Eu quero dizer uma coisa que não disse na sexta, nem ontem, mas vocês viram na projeção dos missionários sustentados por essa igreja, a minha foto com a Lau e as crianças. Nós somos missionários dessa igreja e há muito tempo. Essa igreja tem nos acompanhado, nos sustentado financeiramente e nos abençoado por muitos anos, destes 27 que estamos trabalhando entre povos indígenas. E louvamos ao Senhor pela disposição dos queridos irmãos em serem esse braço estendido que alcança também os povos indígenas do nosso país, com mais de 100 tribos sem presença missionária. E as estatísticas indicam que nós precisaríamos de mais 500 missionários para trabalhar entre os povos indígenas, mas não estamos conseguindo. Quantas vezes lá na aldeia, eu e a minha esposa oramos e dissemos, Senhor, nós estamos ficando já mais velhos um pouco. As viagens já são mais cansativas. Manda jovens bem treinados e bem dispostos para assumir o nosso posto e continuar o trabalho. Não tem sido fácil. Os nossos cursos de treinamento missionário estão diminuindo cada vez mais o número de candidatos. E a minha oração, assim, chorosa é, Senhor, chama pessoas para a Tua obra. Tantos jovens, tanta gente capacitada, tanta gente pronta para ir para o campo. Desperta, toca no coração. Vocaciona essas pessoas para que elas entreguem a sua vida ao trabalho do Senhor em tempo integral e assim nós possamos alcançar tantos desses povos não alcançados que ainda aguardam para ouvir a respeito do Rei, o Senhor Jesus. Desde sexta-feira nós estamos falando sobre a correlação entre evangelho e reino. E eu falei que hoje na igreja brasileira há omissões e distorções em relação ao tema. As omissões quando se faz um evangelismo
absolutamente separado, distinto e alienante do conceito de reino de Deus. Isso tem sido feito e tem sido muito comum se pregar um evangelho que não tem qualquer conotação com a conotação do reino de Deus, a omissão. Mas falamos também das distorções que muitas vezes ocorrem também no meio chamado evangélico, quando se prega este evangelho do reino. E essas distorções são de duas linhas, mais ou menos, ou uma de transformar o evangelho num elemento absolutamente político, como fez a teologia da libertação, ou transformá-lo apenas num evangelho capitalista, em que o fim principal do homem não é a glória de Deus, mas é ficar rico. E muitas igrejas hoje estão pregando ou um evangelho ou outro, e são distorções do evangelho, porque o evangelho bíblico, o evangelho do reino, é um evangelho que traz uma proposta completamente distinta, completamente diferente, como nós vimos no ministério de Jesus, como vimos ontem no ministério da igreja, e hoje eu quero trazer uma palavra rápida, porque eu sei que o tempo é menor na escola dominical, sobre eu não sei se a gente pode ter, mas se for possível ter, o meu herói bíblico. Quero falar da pessoa que mais, do ponto de vista humano, me impressiona nas Escrituras. O apóstolo Paulo. E principalmente por duas razões. Nessa caminhada ministerial e acadêmica, geralmente a gente vê dois tipos de pessoas. A gente vê pessoas entusiasmadas com pouco conhecimento, pouca base bíblica, mas com fervor tremendo. Elas saem, fazem evangelismo, atuam, são absolutamente pragmáticas e estão engajadas de todas as formas. E temos um outro tipo de pessoa que lida com a reflexão, com o conhecimento, mas que não tem prática nenhuma. São doutores em missiologia, são capazes de destrinchar o tema da forma mais brilhante que se possa imaginar, mas nunca evangelizou uma pessoa, nunca plantou uma igreja, nunca se envolveu, de fato, na obra missionária. Mas o apóstolo Paulo foi um tipo de pessoa diferente, porque tinha uma reflexão das mais profundas, e, entre parênteses, eu não estou desconsiderando o elemento de inspiração bíblica, obviamente. Paulo foi inspirado pelas Escrituras, assim como Pedro, como Lucas, Mateus e todos os outros autores do Novo Testamento, mas Deus deu a graça ao apóstolo Paulo de ter uma compreensão extraordinária em relação à natureza do reino e à natureza do evangelho, e Paulo conseguiu aquilo que eu considero ser o ideal para todos nós. Termos uma base reflexiva sólida, absoluta, mas que essa base, esse conhecimento redunde em prática, em ação, em evangelização. A gente não pode correr para nenhum dos dois extremos, de ficar numa atividade, num ativismo absurdo sem reflexão bíblica. Por outro lado, doutores em reflexão bíblica, mas quando saímos da igreja não fazemos absolutamente nada para proclamar o reino de Deus. Eu estou falando ultimamente de obesidade espiritual. Vocês sabem o que é obesidade espiritual? Obesidade espiritual é decorrente de uma absorção muito maior de conhecimento bíblico do que do gastar desse conhecimento bíblico. Então, nós estamos inchados em termos de conhecimento, mas esse conhecimento não tem produzido, muitas vezes, engajamento missionário, prática missionária, plantação de igreja, testemunho do Evangelho, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido entre os povos não alcançados. Vamos, então, analisar hoje de manhã, rapidinho, uma expressão do apóstolo Paulo, tá bom? E aí nós vamos voltar, quem não esteve sexta e não esteve ontem, você precisa saber o seguinte: você vai se tornar um linguista
hoje de manhã, porque o que nós estamos fazendo na sexta, fizemos ontem à noite e vamos fazer agora de manhã, é observar linguística e exegeticamente o texto. Tá bom? Então não feche a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta que nós vamos examinar aqui a linguagem do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Veja o que nos diz as Escrituras. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto é um texto extremamente interessante, e esse texto, na história da igreja, tem sido usado por Deus de forma extraordinária para ganhar homens do quilate de Agostinho e Lutero, para mencionar alguns. Foi através da leitura desse texto de Romanos que Martinho Lutero caiu em si para perceber a natureza do verdadeiro Evangelho. E ao perceber a natureza do verdadeiro Evangelho, não só a vida de Lutero foi transformada, mas através dele, da instrumentalidade dele, a reforma protestante, que agora vamos comemorar 500 anos, se precipitou, transformando a história do cristianismo num retorno tremendo ao Evangelho e às Escrituras Sagradas. Esse texto é, portanto, um texto fantástico, é um texto extraordinário, que nos chama a atenção para a atitude do apóstolo e para a natureza do Evangelho. Então, o meu tema, hoje pela manhã, é a natureza do Evangelho como a nossa motivação maior para fazer a obra de Deus. Eu tenho dito desde a sexta-feira, uma igreja não faz missões porque é bonito, uma igreja não faz missões por competição, uma igreja não faz missões porque missões animam a igreja, uma igreja não faz missões por qualquer outro motivo que não seja uma compreensão clara e absoluta das Escrituras, da natureza do Evangelho e a correlação entre o Evangelho e o reino de Deus. Agora, por muitos anos, muitos estudiosos imaginaram que a carta aos Romanos era um compêndio de teologia sistemática e que Paulo estava escrevendo para fazer uma síntese da teologia cristã. Tudo isso é verdade, mas o objetivo do apóstolo Paulo, o objetivo primário, não foi de oferecer uma teologia sistemática à igreja cristã, não foi. E os estudiosos hoje estão chegando a essa conclusão. A motivação do apóstolo Paulo está em Romanos 15, 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, como está escrito, onde vê-lo aqueles que nada tiveram, onde ouvi-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa é a motivação do apóstolo Paulo. É a obra missionária que é a motivação. O problema é que Paulo era uma figura controversa. E nem todo mundo concordava com Paulo. Houve um período na história em que Paulo chegava numa igreja, numa cidade, plantava uma igreja, e logo em seguida um grupo chamado judaizante vinha atrás de Paulo. E dizia, olha, ele está ensinando um evangelho que é um evangelho falso, um evangelho distorcido. Veja bem, você é gentil, mas se você quiser realmente agradar a Deus, você tem que cumprir a lei de Moisés. Você tem que se circuncidar e tem que cumprir a lei de Moisés. E essas pessoas estavam causando um tumulto de tal maneira que a igreja teve que se reunir. E você encontra a reunião da igreja em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja cristã. E naquele concílio, então, Paulo e os seus companheiros de missão apresentam à igreja o evangelho em que ele cria e o evangelho que ele pregava.
E a igreja, então, chega a um consenso de que o evangelho que Paulo pregava era o evangelho revelado por Jesus Cristo, ele tinha razão, e aquele evangelho era o evangelho que se devia pregar por todo o mundo. Mas Paulo não conhecia a igreja de Roma. E os crentes de Roma certamente já tinham ouvido falar de todas essas polêmicas. E Paulo planeja visitar Roma porque ele tem um objetivo missionário muito específico. Ele quer ir para a Espanha. E ele deseja que os romanos, como latinos, o apoiem e o sustentem na sua missão para a Espanha. Mas como um missionário vai se apresentar a uma igreja para ser enviado sem que a igreja saiba o que ele prega? Aliás, abrir um parênteses para dizer que tem muita igreja enviando e sustentando missionário sem ao menos se preocupar com o tipo de evangelho que aquele missionário está pregando no campo. Às vezes o missionário está fazendo bobagem no campo, mas ele tem histórias muito bonitas para contar. E ele tem resultados aparentemente extraordinários para contar. E a igreja se empolga e sustenta aquele missionário. Mas ela não tem noção do evangelho que aquele missionário está pregando. Com o apóstolo Paulo, não. Ele disse, olha, irmãos, eu tenho uma missão para a Espanha e eu tenho muito desejo que vocês se associem conosco. E, linguisticamente, o termo associar ali é muito mais simplesmente um apoio, é sustento, implica em sustento, implica em parceria. E o apóstolo Paulo disse, mas para que vocês tenham a confiança de me sustentar e me enviar, eis aqui o evangelho em que creio e o evangelho em que prego. Então, a carta aos Romanos é sobre a natureza de Deus e a natureza do evangelho. É uma explanação do evangelho que o missionário prega e ele deseja que esta explanação seja transformada em entusiasmo da igreja de Roma, em convicção da igreja de Roma para enviá-lo para o campo missionário. Então, vamos analisar o texto, meus amados irmãos. E ele começa com essa pequena palavra. Olha, lembrem, quando vocês lerem as Escrituras, prestem bastante atenção nos conectivos. Esses conectivos têm função discursiva. E a função discursiva é a maneira como o autor organiza o seu pensamento. A gente não pode ignorar os conectivos, a gente não pode ignorar a estrutura do texto, porque é a partir dessa estrutura do texto que nós vamos entender a argumentação do autor. Ele começa, então, dizendo, pois não me envergonho do evangelho. Esse pois inicial já nos dá uma dica que a gente tem que olhar um pouquinho para trás no texto, porque ele está dando uma razão. Mas a razão de quê? Por que ele está, de repente, começando o versículo 16 com uma razão? Aí nós temos que voltar para o texto anterior. E no versículo 15 ele diz, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo era incansável na proclamação do evangelho. E agora ele dá uma razão para esse entusiasmo, e esse fervor, e esse dinamismo na proclamação do evangelho. Ele então dá razão, ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Essa é a primeira razão, porque ele é tão entusiasta da proclamação do evangelho. Ele não se envergonha do evangelho. Eu já passei muito tempo me perguntando por que Paulo diz isso. Será que em algum momento ele se envergonhou do evangelho? Uma religião que brota do judaísmo. Um pequeno país lá nos confins do mundo. Agora está escrevendo para a capital do império. Pessoas aparentemente muito mais intelectuais, muito mais voltadas para a razão, para o conhecimento. Será que em algum momento Paulo pensou, esse evangelho é um evangelho caipira para muitos, mas eu não me envergonho do evangelho. A primeira coisa que nós precisamos fazer é definir evangelho. E para definir evangelho, eu tenho uma ilustração para os irmãos, porque eu acho que é a melhor maneira de definir evangelho. Eu e Lau trabalhávamos entre os Tembé. E os Tembé, naquela época, hoje já tem acesso por estrada, mas naquela época o único acesso era por água, 2 dias de barco, ou por avião, geralmente da missão ou da FUNAI, numa aldeia vizinha,
e dali, então, nós ainda teríamos que andar mais 5 quilômetros a pé e depois pegar um barco novamente para chegar a essa aldeia chamada Tecorral, onde nós trabalhamos. Geralmente, a gente passava de 2 a 3 meses na aldeia, aí a alimentação acabava, a gente tinha que descer de barco para Belém e aí fazer uma nova compra e retornar para mais 2 ou 3 meses. Por alguma razão, a alimentação do nosso filho Lucas, de 4 anos, havia acabado. E nós estávamos ilhados na aldeia, sem barco, porque nós não tínhamos barco próprio, dependíamos da FUNAI. E aí, sem leite, sem aquela comida apropriada para o Lucas, eu disse para minha esposa, eu vou me arriscar. Eu ouvi falar que haverá um barco regatão fora da área indígena, na primeira vila, subindo o rio. Eu vou descer de canoa, vou até aquela vila e lá vou pegar o regatão e desço até onde eu posso pegar o ônibus para Belém. Pedi a um indígena Tembé que me levasse de canoa. E nós remamos, descendo o rio, tranquilo, descendo o rio. Mais ou menos um dia, cheguei no limite da reserva e fiquei hospedado na casa de um Tembé, que morava na beira do rio ali. E, por enquanto, eu tinha levado farinha e alguma coisa. O primeiro dia, nada do barco chegar. O segundo dia, nada de barco. A comida acabou. Eu amarrei a minha rede na beira do rio e ficava aguardando para ver se ouvia algum barulho do barco, né? A gente ouve com uma certa distância, nada. Terceiro dia, nada. Eu já estava com fome, desanimado, absolutamente cansado, dizendo, agora, eu não consigo ir para Belém, vou ter que voltar para a aldeia. Como é que eu volto para a aldeia? Eu tenho que contratar alguém aqui para remar comigo, subindo o rio, e vou ter que pagar esse camarada, e nem todo mundo está disposto a remar rio acima por mais de um dia e meio, quase 2 dias, para chegar à aldeia no remo. E à noite eu confesso para os irmãos que eu estava tremendamente desanimado. Deitei na rede, fiquei ali orando, pensativo, preocupado com a minha esposa, com o filho na aldeia. De repente, entra um rapaz na casa, bota assim o rosto dentro do quarto e diz, Seu Norval, eu tenho uma boa notícia. Eu me sentei na rede e digo, qual é a boa notícia? Ele disse, acabei de ouvir no rádio que amanhã o avião da missão vai descer na aldeia. Meu coração acelerou. Você tem certeza disso? Ele disse, eu tenho certeza, acabei de ouvir na rádio. A missionária Lídia mandando um recado dizendo que amanhã é para o pessoal tangeira, a gente usa o termo tangeira na Bahia, não sei se... Tangeira os animais da pista de pouso, porque o avião vai descer amanhã. E o rapaz diz assim, se o senhor quiser e me der alguma coisa, eu levo o senhor a remo até a aldeia de volta para o senhor pegar o avião. Eu disse, eu dou o que você quiser. Se eu puder, eu dou. Ele disse, eu quero uma rede. Eu digo, feito. Só que nós temos que sair agora. E vamos remar a noite toda, para a gente chegar na aldeia. É agora, meu filho, vamos. Pegamos os remos e começamos a remar. A noite inteira. 9 horas da manhã, eu chego na aldeia. Morto, cansado, com fome. E eu ouço um som. O som de um avião. E quando eu ouço o som daquele avião, quando aquele avião desce a pista, eu já estou assim, glorificando a Deus e dizendo, Deus, obrigado, essa é uma boa notícia. O Evangelho é assim. O problema é que nós distorcemos o Evangelho. O problema é que o necessitado não é mais o pecador, o necessitado é Jesus. Abre a porta do coração, deixa Jesus entrar, ele está do lado de fora. Está batendo. Tadinho do bichinho, pode até estar com frio. Abra a porta do seu coração, deixe Jesus entrar e nós invertemos. Mas o Evangelho é boa notícia, porque sem ele você está perdido. Sem ele você não é ninguém. Sem esse Evangelho do reino, o que há é destruição e caos e morte. E o reino de Deus é a solução para a humanidade, para quem está perdido, para quem está sem esperança, para quem está desanimado, para quem está amarrado no pecado, para quem não tem felicidade. Este é o Evangelho do reino, que é uma boa notícia, que transforma, que traz alegria, que traz renovação, que traz restauração, que traz esperança.
eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho que eu prego é uma boa notícia para quem está no desespero, na morte, sem saída e sem solução. Aí ele vai, no versículo 16, e dá uma outra razão. E ele diz assim: não somente não se envergonha, mas não se envergonha porque o Evangelho é o poder de Deus. Agora, há um problema textual aqui. Na língua grega, está um pouquinho diferente do português. No português está, o Evangelho é o poder. Esse artigo definido, tem uma função extremamente importante, não é? Como já se diz, ele é definido. Ele não está dizendo é um poder. Ele está dizendo é o poder. O problema é que esse artigo não está na língua original. E alguns estudiosos dizem, o Evangelho é bom, é efetivo, mas não é o único meio de salvar. Uma das maiores tristezas que eu já tive na minha vida foi de ouvir um dos maiores missiólogos da igreja cristã atual. Um homem que escreveu artigos e mais artigos, livros e mais livros, que fundou um dos centros mais importantes de missiologia do mundo. Dar uma palestra e dizer assim, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Porque nós vamos ver o muçulmano que imaginávamos que não veríamos, e não veremos o cristão que imaginávamos que veríamos. E quando ele disse isso para um auditório de missionários e missiólogos, um senhor já de cabeça branca, que passou a vida inteira plantando igreja entre muçulmanos, pede a palavra e diz, mas se o Evangelho é um poder de Deus e há outras possibilidades de salvação, eu saí da minha pátria e fui me arriscar num contexto absolutamente difícil, gastei a minha vida toda para pregar este Evangelho aos muçulmanos, você está querendo dizer que eu não tinha necessidade de fazer isso? E o missiólogo disse, não, mas o Evangelho ainda é um bom caminho para a salvação. Quão longe esse missiólogo está das Escrituras e quão longe ele está da teologia paulina. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Como é que eu sei disso? Irmãos, olha o verso 17 e olhe com atenção. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Se revela no Evangelho. A justiça de Deus, em outra forma, em outra maneira de se falar, o que Paulo está querendo dizer é que a única maneira de Deus justificar um pecador é através do Evangelho. E é por isso que os estudiosos têm dito que para Paulo o Evangelho é o próprio Cristo. Porque é no Evangelho, ou seja, em Cristo, que a justiça de Deus se manifesta. Não há outra possibilidade da justiça de Deus se manifestar, a não ser em Jesus Cristo. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a fé é fundamental, é essencial. Sem a fé não há como se invocar, e é isso que o apóstolo Paulo fala. Tem gente que pensa assim, o que vai acontecer com uma pessoa, e eu já estou terminando mesmo, eu estou de olho no relógio ali, e uma pessoa que morre sem ouvir o Evangelho? Deus vai dar um jeito. Irmãos, teologia bíblica, teologia paulina, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Fora do Evangelho não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Se eu tivesse tempo, eu iria provar em Atos dos Apóstolos e em outras partes das Escrituras como isso é tão claro.
como as Escrituras são tão claras em mostrar que a urgência e a necessidade da proclamação do Evangelho é exatamente por causa da sua natureza. O Evangelho é essencial para a salvação. Sem a proclamação do Evangelho, Paulo fez aquela série de perguntas, né? Como invocarão em quem não creram? E como crerão de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então o apóstolo Paulo vai construindo toda uma argumentação para mostrar que a proclamação do Evangelho é fundamental. Sem a proclamação do Evangelho, o indivíduo não ouve. E sem ouvir, ele não invoca. Ele não crê. E, portanto, ele não pode ser justificado sem crer em Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. É a verdade que deve trazer entusiasmo a todos nós. É a verdade que deve fazer com que nós tenhamos consciência clara e objetiva do que é o Evangelho. E aí, essa consciência clara e objetiva deve redundar em uma ação entusiasmada na proclamação desse Evangelho. Para terminar mesmo, hoje de manhã recebi uma mensagem de WhatsApp, direto da aldeia. Que coisa gostosa. Você recebe um WhatsApp escrito na língua indígena dos primeiros crentes da igreja que nós plantamos lá na aldeia. E a mensagem é: hoje é domingo, dia de louvar ao Senhor. Confiemos nele e sigamos crendo nele. Tem coisa mais gostosa do que isso? Tem coisa mais gostosa do que você viver para proclamar esse Evangelho? Esse Evangelho que é o poder de Deus para transformar vidas. Meus irmãos, sejamos entusiastas do Evangelho, mas não por ser entusiasta, não, por termos consciência clara da natureza desse Evangelho, desse reino. Nós somos desse reino, o nosso rei está à frente, ele morreu pelas nações e nós, como seu povo, temos que ser cooperadores dele e não nos envergonharmos do Evangelho e irmos até o fim do mundo para dizer que esse Evangelho é uma boa notícia e aquele miserável pecador que está isolado tem esperança, porque a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, em Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Pastor Noval, por mim, ficaria sem tocar para ouvir mais um pouco. Do tanto que é profundo, do tanto que é desafiador, do tanto que é importante. Enfim, vou cantar um pouco sobre aquilo que o senhor falou, sobre a obesidade espiritual, que nós não venhamos a ser achados nisso. Como ser canção e não ter a voz para soltá-la, como embarcação em um mar sem cais para atracá-la, como ter a dor sem nenhum consolo para acalmá-la, como ser verão sem o sol brilhar, é ter coração sem compartilhar, repartindo o pão. O amigo parte o próprio corpo, estendendo a mão, traz perdão e firma aos pés de um coxo, louco de paixão. Bebe a dor do cálice do outro, tendo pulsação, gosto ao paladar e no coração o sabor de amar. E o verbo se fez carne e na carne o coração não conteve o grande amor por nós. E a vida tem sentido
quando as notas da canção rasgam o peito de quem ouve a sua voz. O amigo parte o próprio corpo, estendendo a mão, traz perdão e firma aos pés de um coxo, louco de paixão. Bebe a dor do cálice do outro, tendo pulsação, gosto ao paladar e no coração, o sabor de amar. E o verbo se fez carne, e na carne o coração não conteve o grande amor por nós. E a vida tem sentido quando as notas da canção rasgam o peito de quem ouve a sua voz. Salmo 96, versículos 2 e 3. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Curve a sua cabeça, queridos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, temos sido desafiados de diversas formas essa manhã, Senhor. Temos sido desafiados desde o primeiro dia dessa conferência. E, Senhor, o nosso coração bate mais forte, bate em acelerado, porque nós temos ouvido o clamor das nações. Tem chegado até nós o conhecimento do sofrimento. Tem chegado até nós, Senhor amado, um coração de um povo, de povos que clamam por missionários, clamam por salvação, clamam pelo conhecimento do Evangelho. Oh, Senhor querido, desafiados estamos, Senhor, mas é somente o Teu Santo Espírito que pode nos convencer. Ajuda-nos, Senhor, a ver, a enxergar, a perceber a Tua vontade, Senhor, porque nada nos é oculto neste assunto, Senhor. Fala ao coração de cada um. Vai, querido Deus, ao encontro de cada pessoa, de cada família, em cada lar. E desperta ali o desejo por missões, desperta o desejo, Senhor, pela proclamação do Teu Evangelho às nações, a partir da nossa pátria, a partir da nossa cidade, Brasília, aqui, ali, além, por todos os lugares. Senhor, usa o Teu povo, Senhor, e desperta tantas pessoas, a quantas o Senhor tem chamado. Fala ao coração de nós, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Que ninguém coloque o pé fora dessa casa sem antes ser confrontado, e muito mais do que isso, Senhor, desafiado e muito mais ainda, instado pelo Seu Espírito a se apresentarem com um coração missionário, que não seja apenas mais uma mensagem que ouvimos, que entra no nosso coração e logo de lá sai, mas que a mensagem pregada nesta manhã e durante todas as ministrações desta conferência façam parte do nosso coração e de nosso entendimento.
Senhor, visita também os missionários que estão no campo nesse momento, passando por aflições, passando por perseguições, passando por perigo de morte. Visita aqueles que estão sofrendo com fome, com frio, com nudez, aqueles que deixaram sua pátria natal para proclamar as boas novas do reino. Visita e encoraja-os, sê com seu povo, Senhor amado. Visita também a igreja que sofre perseguições em todos os cantos da terra. Visita, Senhor, e encoraja o teu povo, porque logo o Senhor virá, logo o Senhor voltará para buscar o seu povo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze-a conhecida, Senhor, e toma o teu povo em tuas mãos. É assim que nós oramos, apresentando nossos corações a ti, no nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, querido, para receber a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso, gracioso e misericordioso Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que a comunhão, as consolações, a bênção, os dons, o cuidado especial e peculiar do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um dos filhos de Deus, todos aqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus sobre a terra, e que todos digamos amém. Sente-se por um instante, querido.